Quem quiser saber um pouquinho sobre teoria dos jogos, tem Uma Mente Brilhante, o filme, tá? Mas o livro é muito mais interessante. Lá ele fala o seguinte: entre eu ganhar sozinho, uma possibilidade pequena de ganhar sozinho, mas pequena, e eu ganhar sempre e dividir com as pessoas que trabalham comigo ou que andam comigo, é preferível dividir, porque eu ganho muito mais. Então a ideia é exatamente essa. Né? E eu, a partir da leitura desse livro, eu consegui entender que eu sozinho não consigo fazer o meu verão. Eu preciso das pessoas. E a partir dali eu passei a dividir os créditos, os trabalhos, os louros da vitória com a minha equipe. Então, quando você divide com as outras pessoas, ganha menos, mas você ganha mais tempo. Tá? Aparentemente ganha menos, mas se for ver a longevidade, você vai muito mais longe. Isso vale para relacionamentos. Se você, né, eu preciso do Amaury, mas eu preciso só para essa época, então eu vou puxar o saco dele só nessa época. Não, tem que cultivar relacionamento. Para quê? Para que esse relacionamento chegar lá na frente, daqui a 10 anos eu preciso do Amaury, eu preciso da tua ajuda. Mas eu ajudei ele durante 10 anos, falei, putz, é o cara que vai me ajudar. Ou com o Paulo, ou seja, qualquer um de vocês. Então, essa teoria é a minha teoria, e no auge dos meus 40 ainda, né? No auge dos meus 40 ainda, eu comprovadamente, eu vou dizer que até os 27 anos eu não pensava assim, eu era aquela pessoa que trabalhava sozinho, tudo que eu faço, eu conheço mais, eu vou mais longe sozinho, e descobri que não funciona. A gente se cansa de puxar tudo sozinho. Quando você divide a carga, exemplo prático, né? Alguém já tentou empurrar uma caminhonete de mais ou menos 2.300 quilos, 2.500 quilos sozinho? Não dá, né? Não rola. Não rola, né? Eu empurrei. Não rola. Até conseguir movimentar. Estou falando da minha caminhonete, tá? Divide isso por 5. Facinho. Moleza, você nem faz força. Você nem faz força. Você divide. Na vida da gente é a mesma coisa. Bom, eu queria começar o curso de hoje com um videozinho. Sejam bem-vindos a esse terceiro encontro, né? Interessante. Preste atenção no vídeo. Você ainda tem sonhos?
você está no controle da sua vida. Bom, não sei por que carros, né? Mas o que dá para entender desse vídeo? Objetivos, sonhos, precalços. O que nós entendemos aqui? Trabalho. Trabalho. Decisão. Não se deixar abater pelas crises, né? E ir em frente nos teus objetivos, né? Chegar no carro feio, o Win, né? Ele é 4x4, 60, 40, 60% na dianteira, 40% na traseira. Ou é o oposto. Grudado no chão, com aerodinâmica fantástica, uma das melhores aerodinâmicas automobilísticas. Quem gosta de automóvel vai saber disso. Para representar você, né? Aquilo sou eu. Talvez eu escolhesse vermelho, não laranja. Talvez meu carro seja amarelo, talvez seja preto, talvez seja branco. Não importa. Importante que nós sabemos. Estamos saindo, parece que nós estamos vendo a nossa história aqui, né? Né, Michele? Estamos saindo daquela monte de dificuldades, né? Quanta dificuldade, quanta tristeza ele parar, talvez, sei lá, quantas vezes joelhos dobrados, pelo amor de Deus, me dá um caminho, né? E aí, de repente, está aí. E o resultado é exatamente você enfrentar. Eu tenho sonhos, mas eu tenho objetivos. Existem os precalços, sempre vão existir. Agora, o que eu estou fazendo? Tem um provérbio que diz o seguinte, né? Um provérbio, até um provérbio bíblico, né? Que diz o seguinte, que se você não plantar, você não vai colher. E se você plantar, você vai colher. Tá? Não dá para plantar uma coisa que você... não dá para colher uma coisa que você não plantou. Então, vamos plantar. Segundo, quando você planta, as sementes vão cair em 3 lugares diferentes. À beira da estrada, em terrenos cheio de pedra. Isso. Cheio de pedra. Cheio de pedra e em solo bom. Qual que vai florescer primeiro? Aquilo que cai no solo bom, né? Mas se você for lá e amolecer, não sei se vocês, as estradas romanas, até o exemplo é dado, porque nas estradas romanas do passado, devido os soldados andarem muito por ali, imagine num terreno duro, imagine só, passa uma legião, né? 500 soldados, no mesmo lugar, marchando, né? E eles eram, imagine só como não ficava aquilo ali, né? E caía a semente ali, ela começava a nascer, mas não criava raiz, né? Então dá para criar, dá para fazer ela ter raiz? Dá, se você for lá e afofar, né? Se você bater, se você quebrar, né? Essa semente é capaz de florescer. Então nosso trabalho em tempo de dificuldades é que a gente estava plantando nesses terrenos pedregosos, agora saiu, hein? E na beira da estrada. Os bons estavam florescendo, de repente floresce tudo, cai um pouquinho de água, floresce tudo, e lá nós colhemos. Então, trabalhar dá trabalho. Se nós quisermos resultado, nós temos que trabalhar, arregaçar as mangas, e sair, ou em termos de dificuldades, afofar a terra, né, e tirar as pedras para que eles nasçam, para que nasça essas sementes, ou esperar, cruzar os braços, esperar aquelas que eu plantei, com um tempo bom, mas até aí... né? Muito bem, pessoal. Se estivermos dispostos a ajudar o outro, também recebemos ajuda quando precisarmos. Essa frase é minha. Tá? Então, se nós estamos dispostos a ajudar alguém, com certeza, quando nós precisarmos dessa pessoa. Inclusive, eu gosto de citar aqui uma coisa que na empresa, postura profissional, sabe? Lembra que eu falo isso todos os meus cursos, postura profissional. Na empresa, ou você é crível, ou você é débil. Agora vamos traduzir isso, né? A palavra crível vem de crédito. Uma pessoa crível, a palavra crível, se buscar a etimologia dela, né? Ela vai dizer crédito. Como é que eu tenho crédito na empresa? Quando eu faço primeiro, né? Quando eu faço mais do que a empresa pede que eu faça, eu acabo tendo crédito. Né? Não é obrigação trabalhista. A obrigação trabalhista é chegar no horário, bater o ponto, né? Etc., cumprir as obrigações lá. Mas é fazer mais, né? Inclusive, voltando lá ao livro sagrado, diz assim, olha, se o teu amo te pede para andar 1000 passos, anda com ele 2000. É mais ou menos isso. Então, fazer mais do que as pessoas esperam de você. Tá? Então, você faz mais para a empresa e para as pessoas que são o seu cliente interno. Porque cliente, segundo o Juran, clientes são todas as pessoas que fazem parte do processo. O Juran já disse isso, né, num livro que ele escreveu,
que ele dizendo assim, pessoas são todas as pessoas que fazem parte do processo. Todas as pessoas, da venda do consórcio, tá? Da prospecção, até a contemplação, até a última parcela que ele pagar, todas as pessoas que estão inclusas nesse processo são clientes. E cliente gosta de ser tratado mal? Não. Dentro desses clientes tem o cliente que é a nossa razão de ser, que são os nossos clientes externos, e temos os nossos clientes internos, que fazem parte do processo. Tá? Em algum momento você cruza com o Maurinho, em um momento você cruza com o Paulo, o administrativo tem tem a Michele, tem a Cida também. Em algum momento, se eu ficar batendo nas duas, a minha proposta faz isso aqui. Vai lá para baixo. Para que eu vou bater nelas? Vou brigar com elas porque ela de repente não achou isso, ou não fez aquilo, ou não aquilo. Então tem que pensar. Em algum momento você vai cruzar com um colega seu. Talvez uma prospecção de um mesmo cliente. Ah, mas ele é meu amigo, mas comprou comigo. E aí? Como é que fica? Então, lembra-se, você pode ser crível ou pode ser débil. Pessoal, eu estive sentado com vocês, sentado como vendedor, durante muito tempo. Como supervisor, durante um bom tempo também. Como gerente, também um bom tempo. Como diretor de empresa, também um bom tempo. Mas entenda que, quando vendedor, eu tenho que fazer relacionamentos. Nós temos o mesmo objetivo. O objetivo está aqui, né? Nós vimos aquela planilha lá. O resultado é aquilo ali. Quanto mais nós unirmos, melhor o nosso resultado. Melhor o nosso resultado. Quanto mais as pessoas forem... quanto mais crível eu for, melhor meus resultados. Lembra-se, você planta, você colhe. E aí o oposto é débil. Falei, peraí, Rogério. O que é débil? A palavra débil, buscar a etimologia dela, é falta. Uma pessoa débil, falta. Então diz assim, o que é um débil mental? É uma pessoa que falta alguma coisa na mente, né? Então a ideia é essa. Na empresa, o que é o débil? Aquela pessoa que deixa a desejar, que fica devendo para os outros, quer muito para ela, mas oferece muito pouco para os outros. Aquela pessoa que vive mal-humorada, vive ranzinza, não ajuda ninguém, essa pessoa sempre vai estar débil. Sempre vai ficar em falta. O Planalto agora vai se Desculpa, gente. Mas não tem problema. Acontece. Então, o que eu tenho que fazer? Será que eu estou deixando a desejar as pessoas que estão à minha volta? Não, mas são meus concorrentes. Aonde está escrito que são teus concorrentes? Será que não dá para se unir para atingir o mesmo objetivo? Será que naquele momento de ajuda, na dificuldade, será que entre tentar ganhar sozinho e ter um risco de, no mínimo, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem concorrendo, no mínimo 50%, porque se tiver mais uma, né? Se tiverem 3, são 33,33%, se tiver 4, são 25%. Quanto mais pessoas estiverem concorrendo pelo mesmo espaço, maior o risco que eu tenho de perder. Menor a chance que eu tenho de ganhar. E maior o risco de perder. Então, para pensar. Isso é raciocínio inicial aqui, para a gente parar para pensar e verificar o que eu estou fazendo. Eu tenho certeza, por exemplo, que o Fred, né? Lá de Luiz Alves, ele deve compartilhar a mesma ideia que eu. Eu não conheço muito, só ouvi falar, foi assunto da reunião passada. Você não estava aqui. Né? Mas por quê? Qual é o segredo do sucesso? Eu tenho certeza que não é remar sozinho, é pedir ajuda para as pessoas para atingir o objetivo. E aí, logicamente, ele consegue resultados. Na apostila de vocês tem lá, quais são as funções dos vendedores? Se nós buscarmos as funções, a primeira função de um bom vendedor é capacidade. Mas, alguns daqui, tem tantos cabelos brancos quanto eu, são da geração assim. Não dá nada na vida, você é vendedor. Não era assim no passado, seu Maurício? Não ia dar nada na vida, você é vendedor. Coisa mais fácil que tem é vender. Mentira! Quem falou isso, né? Uma vez eu abri um livro que dizia o seguinte, assim, vender é uma arte, fechei o livro. Como vender é uma arte? Não, vender são técnicas bem definidas que te levam ao objetivo. Vender é descobrir necessidades de compra. Vender é suprir necessidades de compra, depende da situação. Então, o que eu tenho que entender? Que o vendedor tinha que escapar. Não, mas para ser vendedor não precisa. Mentira de novo.
O vendedor hoje ele precisa estudar os seus clientes. Se ele não souber para quem está vendendo, nós já vimos na aula passada, né? Que as pessoas, na primeira aula, que as pessoas ou são visuais, ou auditivas, ou sinestésicas. Eu mandei uma matériazinha para vocês devem ter recebido via e-mail, né? Eu vi que alguns leram, né? Alguns receberam, abriram na sua caixa. Lá determina como eu posso identificar os clientes e atender às suas necessidades. Entender que visual, auditivo e sinestésico só vai funcionar é a mesma coisa que você for atender uma pessoa que fala grego, né? E de repente você fala português com ela. Vai entender? Não vai entender. Então eu preciso estudar o meu cliente. Ah, mas a gente tropeça no cliente. Pessoal, o cliente dá pistas de tudo. Inclusive naquela matéria falava a postura, como ele se veste. Qual o tipo de roupa que ele veste? Você vai visitar ele na casa dele, como é que é a entrada? Olha, o vendedor ele tem que ter um feeling, percepção muito forte. Né? A palavra feeling é pele, né? É percepção, sensibilidade. Sentimentos. Então, eu preciso perceber como é que é a entrada dele. Tem cachorro? É pequeno, é grande. Dá para ver a personalidade. É do tipo, a gente, para ver o vendedor conhecido de cachorro, precisa. Tem um pitbull lá, né? Ou tem um Weimaraner, né? Que é mais dócil. Ou tem um York. Então, tudo isso é percepção. Se eu não estudar, tem filhos, quando entra no cliente lá, o cliente te convida para ir na casa dele, né? Tem a foto da família. Como é que é a iluminação da casa dele? É branca ou amarela? Isso tudo determina como eu vou atender ele. Se ele é mais sentimental, que é a luz amarela, ou ele é mais produtividade, seja rápido, seja objetivo, nós vamos atingir o objetivo. Como ele responde para você? Então, conhecer, estudar o cliente, nós temos aí inclusive uma matéria que vai estar mais para frente, falando sobre 3 tipos de clientes, mas eu já mandei uma outra. Se alguém percebeu que eu mandei um estudo feito pela FGV, do qual eu faço parte também, né? Lá sobre 3 tipos de clientes, 3 ou 4. Ah, não leram a matéria? 3. Bom, lá diz, né? Tem o pragmático, né? Tem o afável. Então, entender isso ajuda você a lidar. Então, dizer que vender é uma arte, não é. Vender é estudar o cliente. Vender é estudar o mercado. Puxa, vocês têm um privilégio enorme, né? Vocês recebem de mão beijada por semana 2 ou 3 informações sobre o mercado. Parabéns, pô. Eu acho que isso é louvável. Então, você não precisa nem abrir, né? Já estou mandando um indo para vocês. E se o grupo continuar, periodicamente vou estar mandando alguma matéria que ajuda vocês. Então, estudar o mercado. Como é que está o mercado hoje? Hoje está favorável, então eu posso relaxar. De jeito nenhum. Tá? Nós precisamos recuperar aquilo que nós deixamos de ganhar durante o período. Então, nós precisamos estudar o mercado. Eu preciso estudar o produto. E nós vamos esmiuçar o produto que nós temos aqui, nós vamos esmiuçar por essa apostila que nós temos, nós vamos estudar ele profundamente. Talvez conhecer características que nós não sabíamos. Pô, mas precisa, que frescura é essa? O vendedor sempre pensa assim. O vendedor é o bicho mais folgado que tem. Desculpe, eu sou vendedor também, tá? Nós somos o bicho mais folgado que tem. Ah, mas que frescura é isso? É necessário. É uma frescura necessária. É a mesma coisa que dizer que o jogador de futebol não precisa treinar. Né? Que a seleção... Frescura, né? Para que a seleção vai ficar lá, fica 2, 3, 4, 5 dias trancada no... 3, 4, 5 dias, 8 horas por dia, de manhã treinamento físico, à tarde treinamento tático. Tá? Não é frescura isso? É ou não é frescura? Não. Mas como eles não sabem jogar bola? Não é o suficiente? Ou seja, para nós conseguirmos resultado, nós precisamos concentrar. Concentrar é deixar, ficar naquele meio, respirando aquilo, né, interagindo, para poder até se bobear, né, ler pensamentos. Acontece muito isso em casa, né? Você está lá, pensou em alguma coisa, tua esposa parece que na hora, né, ou teu marido na hora fala sobre aquilo. Mas estava pensando nisso. Fala, para. É entrar em sintonia.
Quando eu estou concentrado, eu consigo até ler pensamentos. Tá? O oposto também é verdadeiro. Quando eu estou no mesmo espaço, mas eu não estou em sintonia, a pessoa fala uma língua e eu falo outra. Aí não dá. Né? Precisamos estar em sintonia com nossos clientes. E exercitar a argumentação. Quando eu falei semana passada sobre os verbos de ouro, né? Os 6 verbos de ouro para passar por objeções de compra, tá? Aquilo lá é um exercício que ser colocado em prática. Quando eu coloquei aqui e fiz a brincadeirinha dos naipes, isso aqui é exercício. Então, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos exercitando. Quanto mais exercício a gente faz, melhor. Sério, não é verdade isso? Por exemplo, quero descer as escadarias de Santo de bicicleta, downhill, né? Alguém conhece as escadarias de Santo lá? Moleza descer aquilo lá. A uns 60 km por hora, mais ou menos. É? Mentira. Tem que treinar durante um bom tempo para conseguir. Tem que estar andando muito tempo de bicicleta. Eu jamais conseguiria descer aquilo lá. Por quê? Porque eu preciso exercitar. Se eu não exercito, eu não tenho como conseguir o resultado que eu quero. A argumentação é do mesmo jeito. Tanto que a próxima matéria que eu vou passar, eu vou adiantar uma matéria lá da frente, puxar ela para cá, exatamente para nós exercitarmos 5 coisas que nós podemos usar como para nos usarmos no nosso trabalho essa semana. Segundo, prospectar o mercado. A palavra prospectar vem da geologia, né? Prospectas rocha, né? Para entender que solo tem ali, se ele é propício para aquilo que eu quero. Por exemplo, para precisar prospectar lá no fundo do mar, no pré-sal, para ver se o caso tinha petróleo. Então, isso é prospecção. No mercado, trouxemos isso para vendas, por quê? Porque o prospectar é garimpar. É mexer no solo, com os nossos clientes. Para isso, eu preciso pesquisar fontes. Ou seja, eu preciso estar constantemente antenado, né? Ligado. Eu preciso fazer parte do clube do Bolinha. Eu preciso estar naquela reunião social. Eu preciso constantemente estar indo na SIG. Então, eu preciso, na parte de prospecção, buscar fontes para alimentar o meu negócio. Tá? Visitar. Na era da tecnologia, tem uma frase que eu ouvi ontem, dizia o seguinte, que antigamente nós gastávamos em torno de 15 a 20 minutos para fazer alguma coisa, mexer em algum material, desenvolver. Né? Hoje, se faz em média, no mesmo período, em torno de 13 coisas diferentes. Isso tem levado as pessoas a entrarem em estresse, desgaste emocional e, por que não, desgaste mental e físico. Ou seja, no mesmo período que fazia uma coisa, hoje fazem 13. Em média, 13 coisas diferentes. E não é verdade? Você está aqui, né? O Elcio está aqui, mas já está preocupado ali com o celular, que recebeu a mensagem, aí o telefone ligou. Então, só nesse período de 2, 3 minutos, você fez 4 coisas diferentes. Não, e está errado não, é porque o mercado pede isso. Ele quer agilidade. E uma frase que não é nova, que você já deve ter ouvido, que não é o maior que ganha do menor. É o mais rápido que ganha do mais lento. Então, eu preciso visitar. Então, eu preciso, às vezes, lógico, usar as redes sociais da melhor forma possível, né? Usar com um objetivo correto, certo, mas marcar visita. Nada vai substituir a postura, a visão do vendedor. Nada vai substituir os olhos com os olhos. Nada. Lá você tem a percepção. Tu vai perceber se o cliente está de braços cruzados, se o cliente está pensativo, ou se o cliente está fazendo assim, O cliente, quando faz assim, diz assim, pelo amor de Deus, cala essa boca, eu não quero ouvir você. Ou ele está assim, né? Tem cliente que fica, tem que cuidar para ver se não é tique, tá? Às vezes, se ele está assim também, eu não quero ouvir você. Sabia disso? Quando o cliente pega assim, ele põe o dedo no ouvido, alguma coisa não está legal. Muda de assunto. Isso chama-se rapport, né? Eu mandei uma matéria sobre isso também. Tá? Junto lá. Quando o cliente... Rapport é espelhamento. Então, perceber aquilo que o cliente está fazendo
e só consigo ir visitando. Por telefone, no máximo que eu vou ter um sim ou um não. No máximo. Depois, telefonar. Usar o telefone, usar as mídias sociais de forma amistosa. Não é só, estou ligando só para ver se você está bem. Não. Olha, eu estou ligando para você porque eu tenho uma proposta que é super interessante. Olha, consegui um grupo especial, aquilo que você estava procurando, oferecer alguma coisa que seja um diferencial. Porque se eu oferecer o que o igual que outra empresa está oferecendo, não muda nada. Eu tenho que ter algum diferencial. E, logicamente, o buscar. O buscar o cliente, que aí entra na parte de prospecção em si mesmo, que é buscar o cliente dentro do mercado. Que é saber onde é que estão os meus clientes. Abrir oportunidades. A minha abordagem é sempre a mesma com todos os clientes. Cada abordagem ela é voltada ao tipo de cliente. Tem cliente que chega lá, eu sou adepto ainda à antiga abordagem do cumprimento de mão. Nada forte demais, porque minha mão também é sensível, E que o cliente ele perceba também que você está ali, olha nos olhos. Eu sou dessa abordagem. Mas hoje existem 1000 abordagens. Desde o cumprimento que vai de um bater a mão no outro, e um monte. Se adapte. Se é um senhor, se é uma senhora, bom dia, senhor, bom dia, senhora, bom dia, seu Paulo. Como é que está o senhor? Tudo bem? Ah, Rogério, me chama de Paulo. Opa, legal, Paulo é legal. Você vai ver que, de repente, ele te diz como é que você tem que atender ele. Com formalidade ou informalidade. Tá? Demonstrar. Ou seja, demonstrar, como o nosso produto ele é um produto que não é palpável, ele não é físico, quer dizer, entre aspas, mas você tem que demonstrar de alguma forma para o cliente que o resultado de outras pessoas pode ser o resultado dele. Então você demonstra de várias formas, levando um folder daquele objetivo, primeiro perguntando para o cliente qual que é o objetivo dele, o que ele necessita, o que ele precisa, e fazer a devida demonstração. Apresentação do produto. Como é que funciona, não esconder nada do cliente, e outra, não esconder nada do cliente, nada que seja relevante. Um exemplo para vocês, apresentação do produto. Estava um vendedor de antena de para-raio. Vendedor de para-raio, estava lá, chegou lá, bateu lá, seu Paulo, é o seguinte, eu estou aqui, eu sua fazenda aí pode ficar protegida, nós estamos no descampado, o senhor precisa de um para-raio, porque o para-raio hoje é essencial para a sua empresa, para a sua organização, protege os seus animais. Quanto que vale cada animal desse seu? São vacas leiteiras holandesas, caríssimas, E um para-raio só vai custar uma porcentagem disso, comparado às possibilidades futuras. Ótimo, o Paulo pega, puxa, eu quero realmente que instale para-raio na minha residência. Legal, fechamento agora, Então tá bom, só vou ler aqui a minuta do contrato, Paulo, etc e tal, Paulo Maurício, etc, etc. Olha aqui, Então aqui é só assinar. Quando o seu Paulo foi assinar, e vendedor gosta de gargantear, esse produto vende. Inclusive ele deu uma informação, dentro das informações técnicas, ele falou que o para-raio ele atingia uma distância de 500 metros em torno da fazenda dele. Então estaria protegido 500 metros. Foi show de bola. Ele falou. Aí quando ele foi assinar, e o vendedor daí gosta de gargantear, porque esse produto é muito bom, inclusive seu vizinho aqui comprou uma. Quando ele falou isso, ele soltou a caneta. Quem? O Amaury comprou uma. Sim, ele está muito contente, instalamos para ele o mês passado. Eu falei, pois então eu não vou querer. Mas como? Nós acertamos? Não, é que minha fazenda fica a 150 metros da fazenda dele. Minha fazenda está protegida. Então, às vezes, no fechamento, nós vamos lá, se vai assinar, esquece, para de falar do produto, fala da criança, fala do ratinho, fala do cachorro, Para de falar por quê? Porque pode espantar. Você pode falar uma coisa, que é o suficiente para o cliente ir embora. Se ele já comprou na cabeça dele, você já fez as perguntas testes, nós vamos ver isso também, tá? Se já fez as perguntas testes, ele já está testado, ele já está aprovado, fecha. Só fecha. Aí você pode falar de outras coisas.
E depois que ele tiver assinado, você lembra de todos os benefícios que ele vai ter. E se ficou alguma dúvida, tire essa dúvida. Não é assim? Assinado e pago. Assinado e pago, lógico, né? Porque só assinado não é o suficiente, né? Ele precisa estar pago também, o dinheirinho. De preferência já traga o chequezinho dele, né? Se for necessário, dá para parcelar no cartão. Senão a gente faz no cartão, mas programa para o mês que vem, não dá isso? Não tem essa possibilidade no cartão ainda? No boleto? Perfeito, se ele assinou no boletozinho. Até ainda, se o dinheiro está dentro. Né? Se o dinheiro está lá. Então, cuidado na apresentação do produto. Lembre-se, né, que o cliente só vai estar seguro se a apresentação for muito bem feita e que nós não falarmos mais. Envolver o cliente. Envolver, fazer ele sentir que ele, de repente, já está com o produto na mão, ou ele fez um excelente investimento, dependendo. Eu tenho certeza que tem clientes de vocês que compra o produto pensando na troca do carro dele no próximo carro. Então, fazer ele ver as possibilidades que ele vai ter até lá. Por favor, pessoal, se vocês querem comentar alguma coisa, podem comentar, tá? Ok? Lembre-se. Desenvolver relações. Primeiro, organizar-se. Se eu chegar para o Paulo e chamar ele de Elcio, ele vai querer bater em mim. Não, o nome dele é Paulo Maurício. Então, eu tenho que estar organizado não só em saber para quem que eu vou lá, quem é a pessoa, o nome completo. Eu lembro, eu tinha uma caixinha que não era maior que essa daqui, ó, de madeira, de compensado. Era compensado mesmo, sabe? Não era nem marítimo. Ela abria e eu tinha uma fichinha, sabe? Sabe fichinha? Com todos os meus clientes em ordem alfabética. Por região. Então, eu vendia seguros. Na época eu vendia seguro de vida. Então eu disse, agora eu vou visitar lá o Paulo. Então eu tirava. O Paulo tem isso, né? Vocês têm isso no CRM, né? Tão prático, né? O meu CRM, na época, não existia CRM, né? E aí buscava todas as informações necessárias. E sempre conseguia o melhor resultado. Por quê? Porque eu estava organizado. Organizava minhas visitas para serem produtivas. E eu fazia o litoral catarinense inteiro e fazia o Planalto Norte. E descia para o Blumenau e Brusque. Então, era uma área grande na época, em 1900 e Guaraná com Rolha lá, era muita coisa para fazer. Andava aí 3, 4 mil quilômetros por mês sem fazer força. Mas muito bem organizado, com um resultado que chegava a ser, né? Eu contei, acho que no primeira, 5 vezes mais que o meu gerente. Eu ganhava 5 vezes mais que o meu gerente, mas trabalhava 5 vezes mais também. Tá? Isso porque eu me organizava para poder atingir os objetivos. Se você não for uma pessoa organizada, você não vai conseguir. Vai desperdiçar o bem mais valioso que nós temos, que é o tempo, né? E automaticamente, tempo, queremos valorar ou não, ele torna-se dinheiro, porque eu acabo desperdiçando também. Acompanhar o cliente. Fazer um acompanhamento das assembleias deles, fazer o acompanhamento do cliente em todos os seus os passos enquanto ele for ali dentro do processo. Tá? Inclusive dar assistência, tá, para ele. Lembrar da assembleia dele. Ligar para ele e dizer, olha, o São Paulo, eu estou ligando para o senhor, hoje é o dia dessa assembleia. Qual a perspectiva? Oh, estou ansioso, que legal, obrigado. Né? Por quê? Porque às vezes talvez ele tenha esquecido de pagar a fatura. Então eu preciso pagar a fatura hoje, porque de repente é contemplado. Não é. Auxiliar o cliente a tomar decisões, porque afinal de contas, a primeira coisa que você vendeu quando vendeu o produto para ele, vendeu o consórcio, você vendeu você, então ele já comprou você. Então esse relacionamento você precisa manter, mesmo com postura profissional. Então quer dizer, se eu for convidado para ir na festa de aniversário dele, você vai? Vai. Sem problema nenhum. Se ele te convidar para ir. Mas lembra-se que você é promenade. Então não dá para tomar todas, cair pela bala, dançar em cima da mesa. Não, porque você é promenade. Então não dá. Então você pode ir,
você faz relacionamento, leva cartão, oportunidade fantástica para fazer relacionamento, né? De buscar novos clientes, lembre-se que não é lugar de fechar, mas lugar de fazer, de prospectar, que é o anterior, né? De prospectar. E aí você faz, marca, amanhã eu vou te visitar. Eu estou fechando uma palestra, duas palestras aqui em Itajaí, aí estava lá fazendo a arte, encontrei o presidente da AMP, tá? O Ari. E aí cheguei e disse assim, Ari, quero marcar contigo, estou fazendo um projeto aqui, né? Na Mega e estou desenvolvendo, vou visitar você semana que vem. Né? Não, já me liga, está aqui meu cartão. Aí trocamos cartão, logicamente, vou ligar para ele para levar o projeto lá para a AMP. Então, é exatamente isso. Fechei alguma coisa? Não. Eu preciso falar com você. Então, vou auxiliar o cliente a tomar a melhor decisão. E apoiar o cliente. Se for contemplado, acompanhar, além de acompanhar, apoiar o cliente até a entrega do produto final. E, logicamente, nós queremos trazer para a nossa organização. Né? Fazer boas parcerias, né? Fazer boas parcerias para que ele faça boas escolhas. Entenda que, às vezes, não vai dar, mas você, então, auxilia nele em outro lugar também. A princípio, lógico, a prioridade é nossa, né? A prioridade está aqui, já está no nome. Essa é a nossa prioridade. Mas não obrigatoriedade, né? Porque às vezes ele tem uma outra preferência e, logicamente, nós podemos buscar também parcerias com outras empresas. Mas lembrando que a prioridade é nossa. Falei alguma besteira aqui? Me corrijam se eu falar, pelo amor de Deus, tá? Porque vocês conhecem o negócio melhor que eu. Certo, Paulo? É isso? Certíssimo. Manter vínculos. Opa, esse é o mesmo que eu peguei. Tá. Então, logicamente, manter-se atualizado, né? Compreender problemas do cliente. Quando você compreende o cliente, significa assim, eu entendo os seus problemas. Eu posso ajudar você. Eu vou aguardar mais um pouco. Ou seja, dá atenção para o cliente. Às vezes ele assim, eu precisava falar com você, não tem problema, estou à disposição. Vou ver o que eu posso te ajudar. Não é diferente aqui de alguns de vocês que já me procuraram. Né? Já me procuraram, você pode me ajudar nisso? Posso. Não tem problema nenhum, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu não quero que ninguém fracasse, como no primeiro dia eu disse, nem eu, nem o Maurício, nem o Paulo, né? Nem o Maurício. Né? Ninguém quer que vocês fracassem. Eu tenho certeza que o Fred pensa do mesmo jeito. O Fred não... Fred, né? O Fred pensa do mesmo jeito, a equipe dele também. Né? Então, se tiver algum problema, eu tenho certeza, né, que poderemos auxiliar. Administrar as relações. Nem de mais, nem de menos, né? No ponto exato. Tudo que é demais enjoa. Né? Tudo que enjoa sobra. Tudo que sobra é resto. Tudo que é resto? Lixo. Perfeito. Então, tome cuidado. Então, tudo na medida certa. Tá? Oferecer novas soluções. Sempre oferecer coisas novas. Apareceu uma novidade, tem uma novidade para você, eu sei que vai ser interessante. Tá? Ofereça. Conheça primeiro e depois ofereça soluções. E, por fim, fidelizar o cliente. O que é fidelizar? Eu sou do tempo, isso sua velho, paca, né? Eu sou do tempo que eu queria arrancar o dinheiro de você, porque eu estava cheio de problemas que precisava solucionar. Então, eu olhava para vocês, 2 cifrãozinhos já vinha. Esse cliente que eu vou pagar a prestação do meu carro, pagar a luz que está lá, eu vou pagar a pensão da mulher, da ex-mulher, etc. Então, eu olhava para o cliente e já pensava desse jeito. Isso era fidelizar? Não, porque eu vendia uma única vez e nunca mais vendia e me escondia dele. Hoje, devido à concorrência, nunca se falou tanto em fidelizar. É olhar para o cliente, ajudar o cliente, fazer tudo que nós vimos anteriormente, ajudar o cliente a fazer escolhas, manter relacionamento, né? Um relacionamento equilibrado. Por quê? Porque o dia que ele pensar em consórcio, ele vai pensar em mim. Opa, vou pensar no Rogério. O Rogério, puxa, sempre me ajudou, sempre está aqui, sempre está presente. E para isso, eu preciso estar surpreendendo o cliente. E não é assustar o cliente, tem gente que assusta também, tá? É surpreender o cliente com novidades, né? É fazer o cliente ficar surpreso com o que você está fazendo para ele.
Ninguém faz isso. Ninguém conhece o produto que vocês vendem mais do que vocês. Então, ninguém mais que vocês para darem consultoria para o seu cliente do que vocês. A palavra consultor de vendas é uma coisa que está se usando aí há uns 10, 15 anos, né? Começou exatamente com isso, dar consulta. Então, dê o melhor. Conheça profundamente para poder ajudar o cliente. Resolver problemas. Né? Não se esconder. Se você não puder resolver, ache quem resolva. Se o cliente liga para você, eu estou com um problema, eu falei, qual é o problema? Olha, esse é um problema jurídico, eu não posso solucionar. Mas espera um pouquinho, olha só o vendedor pede, você me dá 15 minutos que eu dou um retorno? Liga para o jurídico. Mas por que não diz para ligar direto? Cara, eu quero fidelizar o cliente. Então ele tem que passar por mim, liga para o jurídico pega e dá atenção para você, né? Você viu o problema, aí volta para o cliente, olha, o contrato na cláusula tal diz isso, isso, isso. Por favor, então, vamos dar uma olhada lá juntos, por telefone mesmo. E a partir do momento que você resolveu, eu falo, puxa, muito obrigado. E se o departamento jurídico não tiver, né? Não tem problema também. Liga de novo o cliente, olha, nosso departamento jurídico, ele não está no momento, não posso responder. Mas até o final do dia, eles vão estar presentes, amanhã de manhã, a primeira ligação que fizer vai ser para você. Pronto, estou fidelizando, mas eu não solucionei o problema. Ainda não, mas vai resolver o problema do cliente. O mais rápido quanto você puder. Não significa que se ele tiver um problema jurídico, você vai ter que fazer um curso relâmpago de direito para poder solucionar o problema. Mas ajudar o cliente. Antecipar-se. Se você vê que vai dar problema lá na frente, antecipe-se. Tá? O antecipar-se é prever. É ver antes que aconteça. Muitas vezes, eu sempre digo, todo problema, tirando algumas exceções, tá? Todo problema que nós temos, ele já vem. Eu sempre, um exemplo prático, né? Como professor, eu falo para a minha turma, olha, ninguém perde o ano letivo, ou roda, chamamos assim, né? Em novembro, dezembro. Ele começou a rodar em janeiro, fevereiro. Ou seja, o problema vem se arrastando e vai só se agravando. Então, se eu quero me antecipar, eu tenho que ajudar o cliente já no começo do problema. Quando você vê, que daí entra resolver o problema, surpreender o cliente, e aí eu me antecipo e começo a solucionar o problema aqui. Para que quando estourar a bomba, você já tem todo um plano de contenção ou de contingência, que é plano de fuga. Né? Pensar como cliente. Para pensar como cliente, volta à primeira aula, né? Mapas mentais. Mapas mentais são o quê? Quando eu quero saber se eu quero cativar o cliente, o que eu preciso? Usar o meu mapa ou o mapa do cliente? O mapa do cliente, é lógico, nós vimos isso. Então, quer dizer, para eu pensar como cliente, para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. Então, essas são algumas ideias do que o vendedor precisa fazer. É complicado? Se você faz isso já, parabéns. Se você não faz, é uma excelente dica. Mas eu já estou com 40 anos, não se ensina truques novos para cachorros velhos. Mentira. Não existe lugar que diga que você é tarde demais para aprender. Não existe lugar que esteja escrito que só aprende até os 30, 40 anos. Não. O saber, o conhecer, o aprender é eterno. Vai depender do seu poder ou da sua vontade de fazer. E como diz o professor Marins, né, nós somos fracos de vontade. Somos fracos de vontade. Uma coisa é precisar fazer, outra coisa é querer fazer. Quer ver um exemplo bem simples? Tá? Fumar prejudica ou não prejudica a saúde, seu Paulo? Vamos ver. Vamos ver. O que diz o Ministério da Saúde? Não vou perguntar para o Paulo que ele fuma, né? E o exemplo não pensei em ti, tá? Pensei no primeiro exemplo. Mas o que diz o Ministério da Saúde? Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer do pulmão, isso. Aquela propagandinha que aparecia depois do cigarro, quando aparecia, né? O Paulo vai subir no quarto andar, porque tem prédios que até quarto andar não precisa, né? Ele começa o primeiro andar, o segundo andar. Por quê? Porque quando a pessoa fuma, os alvéolos pulmonares se fecham, passa menos oxigênio, automaticamente falta oxigênio para até chegar no último andar.
Do último andar o coração está a 1000, porque ele precisa oxigenar o organismo, precisa buscar. Tá? O corpo dele diz, o Ministério da Saúde adverte, fumar causa câncer no pulmão, né? Impotência sexual, não sei se o que é pior, se é o câncer ou a impotência, né? E o organismo diz, pelo amor de Deus, Paulo, tu tá me matando. Para de fumar. E mesmo assim o Paulo não para de fumar. É uma questão de inteligência ou uma questão de vontade? Vontade. Vontade. Eu posso plantar isso? Não. A inteligência diz que para. Mas o corpo diz, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Estou morrendo, mas estou morrendo feliz. Estou morrendo feliz. É assim que funciona. E ninguém pode cobrar nada dele. É uma questão de vontade. Ler livro. Tá? Você pega, eu indico um livro para você ler, você pega, compra o livro ou pega um livro meu emprestado, para ler. Rogério, você tem lá o vendedor do Pitbull? Se eu não dei, eu devo ter ainda. Ah, você tem um sobre fidelização de clientes? Tenho. Venda por telefone? Tenho. Você me empresta? Empresto. Eu tenho mania de dar livros, sabe? Quando fica muito tempo na biblioteca que eu não tiro, eu começo a dar meus livros. Então, é uma praxe minha, nas minhas palestras, tá? E aí, você chega lá, você pega o livro, chega em casa, vai lá tomar aquele banho gostoso, porque depois de um dia de trabalho, nada melhor que um banho relaxante, né? Põe seu pijama predileto, aquele azul de bolas brancas, né? E vai para o melhor lugar possível para ler, a cama. Não é assim? Aí você chega na cama, você começa a ler o livro, a inteligência diz, leia o livro, Rogério. Leia porque é bom para você. Mas a vontade diz o quê? Já começou lá no banho. Já foi cansativo. Eu preciso descansar. Os homens. Hã? Os homens. Desculpe. Só os homens que fazem isso. Só os homens que fazem isso. Só os homens. A mulher não tem. Aí, olha só, chega na cama, ele põe o travesseiro confortável, senta, né? Liga a luz do abajur, começa a ler, daqui a pouco cansa, ele já está quase deitado, né? Aí já está assim, mas a gravidade também prejudica, o braço começa a ler, vira de lado, né? Aí o óculos já está meio torto, assim, ajeita o óculos, Aí daqui a pouco ele já está de bruço, mas também a gravidade cansa o braço, daqui a pouco o livro está no chão. 3 horas depois que você está dormindo, você acorda meio babando, o óculos já está no chão, o livro no chão, assim, meu Deus, dormi, nem percebi. Dormi lendo, coisa boa, né? Dormi lendo. Aí você pega o livro, já está na página, eu já li 20 páginas, vou ver o que eu li. Volta, eu não lembro disso aqui. Página 15, eu também não lembro disso. Começa a voltar, página 9, também não lembro. Lá pela página 5 você começa a lembrar. Por que isso acontece? Porque a tua inteligência diz leia o livro, mas a tua vontade diz durma. E aí quando nossa vontade suplanta a inteligência em distância. Então, tenha vontade. Então, nós precisamos querer, nós precisamos voltar a querer a fazer as coisas. Ter vontade de fazer as coisas. E é o que nós desperdiçamos muita vontade. Nós queremos usar a inteligência, mas a nossa vontade não quer. A importância de saber com clareza o que faz um profissional de vendas está no fato de que só se pode melhorar uma ação ou aprimorar a ação, né, ou modo de fazer alguma coisa quando se a gente sabe qual é e para que realidade ela está formatada. Então, saber com clareza só é importante, só podemos melhorar se a gente sabe por quê, o que eu preciso melhorar. Então, aí nós temos na nossa apostila, nós temos aí diagnóstico de atividades, que nós não vamos fazer. Essa lição vai ficar para a próxima aula. Por quê? Porque como faltaram 2 apostilas, 3, 4, eu posso trazer, eu vou trazer diagnósticos a mais, se alguém esquecer a apostila, a gente faz. Mas é interessante que você faça, ache a sua apostila e faça. Autoavaliação, eu não vou recolher isso, está presinha na apostila, tá? Exatamente para você se autoavaliar. Quando você pergunta, um pouquinho aqui, tá? Quando você chega aqui, o que você faz? Na parte de capacitar-se. Tem aqui, frequência, faço raramente, faço às vezes, faço sempre. Né? Estuda o perfil dos clientes e suas necessidades
Ou ajo que nem um boneco doido. Aí eu falo, ah, não, isso eu faço. Olha, antes de falar com o Rogério, sei o que ele faz, onde ele trabalha, etc. Ou, de vez em quando, às vezes eu faço. Por quê? Se você faz esse diagnóstico de tudo, prospecção de mercado, abrir oportunidades, se você vê isso, você vê onde estão os seus gaps, né? Onde estão os seus gargalos, onde estão as suas dificuldades. E aí você vai saber, é quase uma autopesquisa, uma autoavaliação. E se você souber fazer isso, você vai ter um excelente resultado. Você vai se tornar um diferencial no mercado. Por quê? Vendedor é tudo igual, segundo as velhas teorias. Mas eu afirmo para você, vendedor não é tudo igual. Vendedores vão se destacar pelo conhecimento que eles têm de mercado, dos clientes, fidelização. Então, o vendedor não precisa ser isso, tudo igual. Aí fala lá como é que deve se fazer. Bom dia, meus pezinhos de alface. Ah, como vocês estão viçosos. Eu tenho muito orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês estão cada dia mais melhor. E cada dia eu tenho mais orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês são minha alegria. Vocês são minha razão de rir. Que link a gente faz aqui com a nossa vida profissional? Qual o link? O que dá para entender daqui? Cativar o cliente. Cativar o cliente, o que mais? O que ele está fazendo aqui? Literalmente. Fidelizando. Literalmente, sem a linguagem metafórica. Acreditando. Tá, acreditando, mas sem a linguagem metafórica. O que ele está fazendo? Regando. Regando o quê? Alface. Alface. Perfeito. Então, regando alface. Agora a gente vai trazer. Né? Aí o que ele está fazendo daí? Regando o cliente. Fidelizando. Cultivando. Quanto melhor a gente cultivar os nossos clientes, melhor vai ser o nosso resultado. Melhor resultado. Um exemplo simples, prático, é um pezinho de alface. Né? Cada cliente nosso é um pezinho que precisa ser cultivado. Cultivar relacionamentos, entender necessidades, buscar fazer tudo aquilo que eu citei anteriormente. Se nós fizermos isso, isso é natural. Você pega um vendedor mais antigo aqui, o Elcio, quanto tempo de venda, Elcio? No grupo, 35 anos. 35 anos. Aí o cliente, você está lá, no mesmo setor que o Elcio, chega lá e diz, eu queria falar com o Elcio. Pô, acabei de começar, o que esse Elcio tem de bom? Eu estou aqui, já estou há 3 anos na empresa, e todo mundo vem aqui quer falar com o Elcio, Por quê? Porque ele fez isso aqui. Ele, durante 35 anos, ele cultivou. Aí o pai traz o filho para apresentar, e diz, estou vendo meu filho, daqui a pouco vai fazer 18, precisa de alguma coisa, procura o Elcio. Aí ele traz o amigo, né, vamos tomar um cafezinho lá com o Elcio. Daí o Elcio vai lá, faz um cafezinho gostoso, leva aquele especial que está escondido lá atrás, não é? Só para a elite. Não, para os clientes, né? Leva lá para o cliente, toma um café, aquele papo descontraído, porque é uma forma de vender. Aí o Elcio está cultivando, fidelizando novos relacionamentos. E vai continuar. Terceira, talvez atingir a terceira, quarta relação. Geração de seus clientes. E acredito que já tenha isso. Segunda, terceira, tenho certeza. Então, por quê? Ele fidelizou, ele fez isso aqui. Agora, se eu piso nos pés de alface, não tem semente. Se não tem semente, não tem resultado. Ou seja, como eu me relaciono com o mercado, vai viu até a voz, né? Bom dia, meus pezinhos de alface. Assim. Até o tom da voz. Vocês são minha razão de viver. Então é exatamente isso. O tom da voz que nós vamos usar com o cliente faz um diferencial enorme. Eu adiantei uma matéria. Tá? Já vamos fazer o diagnóstico. Está na página, já te digo aqui a página que está. Regras de negociação. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu já te dizer. Está na página 20.
Está na página 20. Por quê? Semana passada eu adiantei aquela dos 6 verbos de ouro, né? E aqui eu queria falar sobre objeções de compra. Já que a gente está entrando no mês, vamos descobrir quantos motivos que o cliente tem para não comprar da gente. Tem um professor, que é o Geraldo Luiz Kaufmann, um mestre meu, né, aqui de Itajaí, foi diretor do Senai, que ele dizia o seguinte: o cliente só tem 5 motivos para dizer não. Você tem que descobrir quais são os motivos para poder trazer o sim. Né? E nessa matéria aqui diz exatamente isso. Um cliente não pode dizer 6 coisas para não comprar de você. Olha que legal. Né? Já reduzimos, né? Tem gente que acha que o cliente pode fantasiar um monte de coisa. Não, ele não pode dizer. O cliente de hoje, por exemplo, ele não sabe comprar, só sabe fazer objeção. Por quê? Né? Ele compra, nós compramos. Hoje as pessoas estão comprando só por necessidade. Eu preciso, se eu não preciso, eu não vou comprar. Então, por necessidades, né? Ou por status. Vou comprar uma Ferrari, pagar 3 milhões. Ou uma Lamborghini, 4. Ou comprar aquele carro que custa 8 milhões lá, o Aston Martin, se não me engano, não sei das quantas lá. Tá? Então, quer dizer, dependendo do objetivo, mas o cliente só sabe fazer objeções. Eu tenho dinheiro e você tem um produto, vamos negociar. Tá? Então, acabam inventando desculpas que parecem até tolas, assim, mas por que o cliente vai dizer isso? Tá? Então, parece que eles têm muitas formas de objetar, mas na verdade não tem. Tá? Bem, se você é vendedor e pensa assim, que o cliente só sabe fazer objeção, então nós temos que mudar de ideia. Em primeiro lugar, o cliente só pode dizer 5 coisas para não comprar. E quais são essas 5 coisas? Primeiro, um cliente só consegue fazer objeções dentro dessas 5 coisas. Necessidade. Ele pode dizer, eu não preciso. Ele pode dizer, não tenho necessidade, não preciso disso. Já tenho o produto. Tá? Então, não tem necessidade. Tá? Outra coisa que eu vou abrir um parênteses aqui. E o cliente comprar... Não, eu não quero. Quadro branco. Só se apagar. Vou testar aqui, tá? Se apagar, eu escrevo. Eu também não escreve, não adianta. Não, vou pegar aqui. Tá. Todo cliente, para comprar de você, ele precisa ter 3 coisas. 3 coisas não, ele precisa ter uma coisa. Ele precisa ter DNA. Que eu vou dividir em 3. O que é o DNA? Segundo a ciência, DNA é ácido desóxido ribonucleico. Não tem nada a ver com isso. DNA são 3 coisinhas. DNA. Ele pode dizer assim, Rogério, se você analisar o cliente, tá, dentro do DNA, que fica legal, né? Primeiro, o cliente para comprar de você, ele precisa de dinheiro. Se não tiver dinheiro, adianta eu querer, eu posso até fidelizar o cliente, posso fazer tudo isso, mas não tenho dinheiro. Então ele não vai comprar de você. Talvez não hoje. Tá? Outra. Necessidade. Conhecem essa? Sim. Usam muito? Necessidade. Se não tiver necessidade, não adianta. E o terceiro? Cadê? Autoridade. Se eu não tiver autoridade, se ele não tiver necessidade, se não tiver autoridade, tá? Não adianta. Eu preciso falar com a minha mulher. Ele vai vender? Ele vai conseguir vender para a mulher? Vocês com experiência que vocês têm. Falando, não, na verdade, essa decisão vai ficar para a minha mulher. Mas eu levo tudo para ela e explico. Vai funcionar? Não. Eu tenho que falar com quem tem a autoridade. Senão não vende. Tanto que, isso é mais antigo do que o tempo que eu trabalhava na Fiat. Que nós íamos lá, vinha o casal, né? E nós apresentávamos o carro para o casal, lógico, né? Mas focado em quem? Na mulher. Sempre. E eu fui descobrir isso, pior de tudo, que a gente treinava lá, duvido, né? Até eu ir comprar um carro zero com a minha esposa. Aí descobri que é ela que manda. Eu só pago.
Então, na verdade, é isso. Então, às vezes, descobrir, logicamente, as necessidades do cliente e tudo mais, mas o DNA é muito, muito importante. A autoridade é muito importante. Só para lembrar aqui, só relembrando coisas que vocês já sabem, tá? Isso aqui não... Vamos lá. Então, necessidade. Se o cliente não tiver necessidade, para que eu vou malhar em ferro frio? Mas eu posso cultivar esse relacionamento? Posso cultivar esse relacionamento. Tá? Para quê? De repente, eu já posso descobrir qual a idade do carro dele, posso oferecer, eu posso criar essa necessidade também. Eu posso criar necessidade. Né? Qual a melhor forma de trocar de carro hoje? Ah, mas eu já tenho carro zero. Mas daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Qual a melhor forma de trocar de carro pagando muito pouco? Com certeza, consórcio seria o caminho. Outro, segundo, produto. Ele pode dizer que não gosta do produto, ele não gosta da cor, do formato, das explicações técnicas, do desenho, da embalagem, do conteúdo, né? Não gosta do formato. Então ele pode dizer que não gosta do produto. Eu não gosto de consórcio. Ele pode dizer isso. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir alguma forma de tirar essa ideia dele. Ele pode dizer assim, é mesmo, né? O consórcio demora para pegar, né? Eu peguei um, tirei na 49ª. Tá? Entendendo o quê? Eu preciso ajudar o cliente a buscar, né, a conquistar o produto dele de outra forma. Mas ele pode dizer isso. O terceiro, fonte fornecedora. Ah, não, já fiz negócio com a tua empresa, já fiz negócio com uma empresa lá de São Paulo, né, que não, eu não gosto por causa que eu me senti lesado, né? Não recebi a taxa de administração, eu não recebi minhas cotas de volta, né? Quiseram me dar o golpe, me deram o golpe quando era... Então ele pode falar um monte de coisa. Que não gosta da sua empresa, da forma como você trabalha, do sistema de cobrança, né? Não gosta do vendedor, o concorrente tem melhor, já compro de outro, já comprei de outra pessoa. O quarto, tempo. Ah, não tenho tempo. Hoje não. Passa amanhã, volte depois, visite-me outro dia. Então, na verdade, ele pode dizer isso. Então, nós já temos aqui necessidade, produto, fonte fornecedora e tempo. A quinta coisa, preço. Ele pode dizer que está caro, o preço é salgado, reveja seus valores, a tua taxa de administração não é condizente com o que eu busco, tudo isso, ele pode dizer. Mas somente dentro dessas 5 fontes. Então, o cliente não pode dizer 6 coisas, somente essas 5. É o mesmo que dizer que o vender não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho só de 5 cabeças. Pronto, moleza, muito mais fácil. 2 cabeças a menos para matar. Tá? Rogério, por que só 5? Não estou entendendo. Por que 5? Calma, já chegamos lá. Tá por que só 5? Aqui está. A ideia é que nós tratemos o cliente como 5 canais de televisão. As 5 fontes. Imagine que o cliente, tá? Imagine que o cliente é uma televisão com 5 canais. Sempre que o cliente abrir a boca com objeção, vamos lá, diz uma objeção aí qualquer. Preço. Preço? Pronto, já é o 5º canal, já deu. Outra. Taxa. Hã? Taxa. Taxa está envolvendo o quê? Qual dos três? Está no preço. Então, na verdade, eu posso subdividir ele em diversas, mas sempre serão 5. Eu posso subdividir, mas sempre vai estar ali. Ah, eu não gosto, quer ver? Tem um exemplo aqui. Se disser que está caro, é canal 5, é preço. Se vai deixar para amanhã, se ele vai deixar para amanhã, canal 4, tempo. Se ele disser que o prazo de entrega é demorado, não é canal 4, é canal 3, política da fonte fornecedora. Tá? A política é essa. Então, canal 3. Então, não importa o que ele diga, sempre vai dar nos 5 canais. Sempre. Não há cliente com 6 canais. Não há. Sempre vão haver 5 canais. Então, a ideia é, primeiro, monta uma planilha. Monta uma planilha e escreva respostas para essas 5 objeções. Se o cliente disser que demora para entregar, quais são as alternativas que eu tenho para passar por essa objeção? Vamos lá, me ajuda aí.
Nossa empresa é rápida na entrega. Nossa empresa é rápida na entrega. Ah, não, mas é consórcio. É? Mas a taxa... Ah, mas ele deve ter, ele tem em mente uma montoeira de recursos, tipo, é bem mais barato do que um próprio financiamento, o carro dele, para isso ele vai ter que conhecer se o carro dele, a necessidade de trocar já, ou ele está fazendo uma programação para frente. Acho que ele tem uma... Então, na verdade, você pode pegar e ir colocando, né? Até colocando perguntas aqui. Exatamente. O carro dele pode entrar como uma pré-avaliação, né? Você pode pré-avaliar para ver quanto vale o carro dele, para ver se ele consegue dar como lance. Então, tudo isso precisa estar sendo colocado dentro desses 5 canais. Então, o que acontece? Aqui eu estou me preparando para vender. Estou vendendo alguma coisa? Não, estou me preparando. Porque vai aparecer objeção e você fica assim, ó. Eu tenho um exemplo aqui. Né? Ele disse que o preço está alto. Então, ele abriu a boca lá no canal 5. Então, caderno ou a planilha, né? Vai ter nossos argumentos. Aí você pode dizer assim, várias coisas podem ser ditas. Por exemplo, o preço é alto ou a qualidade que está baixa? Ou você pode dizer, vamos até uma meia piada aqui, né? O senhor seria capaz de viajar num avião cujo piloto fosse o Pato Peninha? Nem é do tempo de vocês o Pato Peninha, né? Não sabe nem o que é o Pato Peninha. Lembra do Pato Peninha? Vocês lembram dos Disney? Quem leu da minha época aqui? Não é Peninha. O Peninha? O Peninha é o azarado. É o tio do Pato Donald, o da mão fechada? Não, mas o Peninha... Não, exatamente, mas tinha o Peninha. O Peninha era um azarado. Tinha o Gastão, que era um sortudo, e tinha o Peninha azarado. Então, assim, no caso aqui, um exemplo antigo, né? Cujas asas fossem emendadas com esparadrapo só porque a passagem é mais barata. Isso é um exemplo bobo, né? Você voaria num avião, por exemplo, que ele já teve várias panes em vários aeroportos, uma companhia que teve várias panes, vários aviões caíram, né? Você voaria? Não. Não, né? Então, na verdade, o que é caro? Caro é quando não atinge. Eu sempre digo o seguinte, as coisas ou custam ou valem, tá? A coisa ou custa ou vale. O que é que custa? Aquilo que você não tem valor agregado. O que é que vale? Aquilo que tu percebeu que você teve uma vantagem, alguns benefícios que não estavam explícitos, mas que foram além disso. Vou lá e compro um carro, por exemplo. Comprei um carro com o valor do meu consórcio, eu consegui comprar um carro. Eu fiz um consórcio, um carro básico, e consegui tirar um carro com ar-condicionado. É uma vantagem diferenciada. Com o valor deu para fazer isso. Ou, caro que não traz resultados, senhor Carlos. De que maneira meu serviço não traz resultados para o senhor, sendo que tem trazido para várias outras pessoas que o vendem de forma lucrativa, com liquidez, economia, ou até mesmo retorno sobre o investimento? Então, olha só que interessante, né? Pode ser um argumento idiota, bobo, ou um argumento bem mais elaborado. Tá? Então, tudo isso pode ser usado. O que é interessante é fazer. Se você não faz, você não tem argumentação. Aí vai ficar usando sempre as mesmas argumentações, os mesmos velhos jargões, os mesmos velhos bordões, tá? Que já estão batidos, ultrapassados, que a outra já usou. E o que eu quero fazer aqui? O que nós precisamos fazer? Um diferencial. Os 6 verbos de ouro, quem já conhecia? Alguém já conhecia os 6 verbos de ouro que estavam possível de vocês? E se eu disser que ele possui mais de 15 anos de vida? Esses 6 verbos de ouro. Interessante que nós deixamos para trás e contamos somente com a nossa sabedoria popular, aprendizados que nós tivemos no nosso dia a dia, tá? E achamos que isso é o suficiente. Não é mais. Tem novas tecnologias, tem novas formas de fazer. Então eu preciso buscar resultados por meio dos clientes. Mas se eu fizer igual a todas as outras empresas, seja de automóvel, seja de consórcio, se eu usar as mesmas técnicas, eu não vou estar sendo diferente. O que nós estamos buscando aqui é um diferencial. Ser diferente da concorrência.
É tão diferente que vai chegar no final desse treinamento, nós vamos fazer uma sessão de coach com cada um de vocês aqui. Quem participou do coach, né? Participou das sessões, a gente vai ter. O que é o coach? É um direcionamento, um acompanhamento para resultados de vocês. E aí a ideia aqui é que você peça, e sente com o teu pessoal, olha, peça frases persuasivas para o gerente, que possa ser usado isso com as pessoas no seu dia a dia. Lembrando que o cliente ele está limitado a 5 perguntas, enquanto que as suas argumentações são ilimitadas. Você pode usar isso de forma bastante clássica, você pode usar isso, né, enquanto que ele só vai ter 5 objeções. Então use-as, né? Use-as. Alguma dúvida? Paulo, vamos lá, pergunta aquela. Só 5. Só 5. Só 5, não tem. Não, tá bem, você subdividiu as... Sim, não, é que na verdade é o seguinte, é que nós é muito mais fácil você colocar 5 itens, e aí as outras dizem assim, onde é que encaixa essa aqui, encaixa ali, né, do que montar trocentas objeções, e todas elas na verdade vão se limitar somente a 5 objeções específicas. Fica muito mais prático. Vamos uma paradinha para o coffee? Vamos? E voltamos para a dinâmica. Mauri. Sim. Aí a Lezinha, a paisana aí. O que o cliente pensa? Assim, se eu comprar de ti, ou comprar desse consórcio padrão, é a mesma coisa. Só que eles separaram, sabe? Se o outro me fala a mesma coisa, com possibilidades, um leque de possibilidades. Então, na verdade, porque você tem um atendimento local, né? E continua sendo preço, né? Então você pode não tem que mexer no preço, porque na verdade é baseado nisso, não tem como mexer no preço. Nós estamos baseando nisso, mas você tem um leque de possibilidades, né? Você tem um leque de possibilidades. É assim? É assim? Ah, não pode ser. O Chico mandou um WhatsApp para mim. Agora eu entendi. O senhor de casa, o salário dele ia passar. Porque se a gente tem que não, mas ele não conseguiu a declaração. Agora ele não fez porque o contador disse que não podia. Aí eu só fiz Aí ele não estava mesmo. Posso aproveitar e decidir agora. Eu tenho que arrumar uma loja de para ele. Infelizmente, só por causa da renda dele, do tempo de trabalho dele. Senão não ia precisar. Né? Porque a parcela é baixinha, você quer. Ele mandou ali, ó, meu padrinho não fez a declaração. Agora que eu Pois é, eu tentei ir para a academia, fui lá na academia, não consegui. Não sei, estava pensando, acho que estava pensando em fazer, sim, lá com o assim, lá com o Fabrício Fernandes, fazer uma luta lá, um negócio de luta que eu toda semana ali com o Fabrício Fernandes, é conhecido, o cara já faz uma aula junto. Então, o Fabrício quer trabalhar lá junto com uma negócio. Ele faz uma academia lá e dá aula lá também. Não sabia. É bom.
Você tem uma coisa que você dá uma aula de dança de salão também, durante a semana, tem lá no Senac, lá, mas daí. Isso faz muito bem, porque a atividade física, ela te estimula. Isso, né? É que o momento também é se tentar arrumar, né? Porque a passar assim, você pode até voltar, quando às vezes te Para 3 meses, não consigo. Aí o Duda disse, não, né? Então vamos fazer o seguinte, cara, para não prejudicar mais esse mês, senão não vou conseguir, te dar as férias, pega as férias, esse mês tu consegue, vê se consegue esse mês aí, tu consegue te ajeitar para voltar em outubro aí, ver se voltar bem, cara. Entendeu? Para me aguentar, senão eu já dos meus pais. sozinho. A gente tem que procurar, e assim, passa. Eu me separei dos dois anos, vou te dizer, passa. Só tem que passar dentro, só passa isso. Mas aí tem que cuidar para não atrapalhar no serviço, cara. Não, esse tempo agora tem que.
Mapa 13, 12. Jaraguá. Tinha dado pause. Ah, entendi. Tinha dado. Duvido. Se são dois arquivos, um só. Toca o pau. Toca o pau. Juntos os dois. É? Muito bem. O que acontece? Nós temos que buscar nosso cliente, mas para isso eu preciso entender o conceito sobre nosso produto. Não importa o que nós fizermos, né, nós sempre vamos estar vendendo bens e serviços. Não importa. Os bens e os serviços, eles compreendem o seu produto. Tá? Não importa o que você venda. Por exemplo, né, o produto bens, uma revista semanal. Uma revista semanal. Olha, assino lá, eu percebi hoje no jornal ali, né, vocês assinam, recebem o jornal. O que a pessoa, quando compra uma revista semanal, citando como exemplo, o que ela compra? O que ele compra? Informações nacionais, matérias internacionais, sessão de lazer e entretenimento, papel de qualidade superior, que as revistas delas propiciam, e impressa em 4 cores. Então você consegue visualizar, lembrando que os olhos são as janelas da alma, né? Porque por meio dela nós gravamos informações. Nós somos como um HD que está gravando constantemente. Esse é o produto. E os serviços, né? Qual que é os serviços que essa revista ofereceria? Entrega a domicílio, comodidade nas informações, está recebendo ali em casa, um visual atraente, né? Visual atraente, localização fácil das matérias. Tudo isso você está comprando. Reportagem de fácil compreensão. Atualização dos temas apresentados, é um resumo das notícias da semana anterior. Então, entendam, os serviços, são esses daqui. O produto é aquela lá. Nós estamos falando do produto específico, do produto sólido, do produto tátil. Enquanto que os serviços são aqueles benefícios que aquele produto oferece. Agora, vamos entender sobre um outro produto. Manutenção de automóvel. Não importa o que você venda. Não importa o que você venda, já disse. Nós estamos vendendo serviços e produtos. Manutenção do automóvel. Vamos lá, um outro exemplo. Que produtos? O cliente ele compra o quê? Peças de procedência confiável, quando ele vai lá fazer a manutenção, isso. Técnicos treinados, equipamentos adequados. E aí, que serviços ele compra? Olha, ele chega lá, tem uma área muito agradável para ele ficar, e tem aguinha gelada, um cafezinho quentinho, gostoso, à disposição, a cortesia, ele compra isso, ele vem junto com o que ele está comprando, a cortesia do atendente, do mecânico, clareza e credibilidade nas informações. Então, eu estou buscando tudo isso. Rapidez no serviço, olha, entra às 8, sai meio-dia, então ele sabe tudo isso. Busca e entrega, leva e traz, tudo isso está comprando, tudo isso está agregado naquela compra. Fui lá levar para manutenção, e automaticamente eu consegui tudo isso. Então agora nós vamos nos reunir em grupos. Nós estamos em 2, 4, 6, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pessoas, grupos de 5, 2 de 4 e 1 de 5? Não, 2 de 5 e 2 de 4. É isso? Isso. 18, 2, 5, 2, 4. Tá. Não, vocês podem se reunir, Pode se reunir por fileira, em grupos de no máximo 5 pessoas, No máximo 5 pessoas, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos diluir. Nós vamos ali, interativo, como essa apostila é interativa, Voltamos lá à página
Tá? Voltamos lá, a página está aqui. Tá aqui. Voltamos à página 10. Exato, 11. A página 11. Na verdade, na página 12, na página 13. Na página 13. Vamos lá? Seu livro? Pode dar um pause.